Olá, você! Tudo bom? Meu nome é Letis e você está no podcast Esfera, o podcast para falar sobre o meu disco. E no episódio de hoje, a gente está aqui com uma convidada mais que especial. Se Letis existe, essa pessoa tem muito peso nesse nome e na minha caminhada aqui como pessoa política, né? Não no sentido de ser uma política, mas saber que eu sou uma potência política. Com vocês, nossa vereadora Ana Paula Rocha. Salve, é uma alegria imensa estar aqui, Letis. Eu acho que feliz encontro que a gente teve, né, de se encontrar nessa caminhada. Podia ter sido antes, né? Você poderia ter me encontrado na UFES. Isso, mas o povo não apresentou a gente, né? Que sacanagem. Que sacanagem, A cara. gente lá no mesmo tempo, tocando terror, e a gente não se conheceu. Mas é isso, né? Mas o tempo, ele comanda tudo, né? Então, nos encontramos anos depois, com formações depois, né? E eu estou muito feliz de você estar aqui para a gente poder conversar sobre a trajetória, né, da Ana, mas também da família Rocha, que é essa família que tanto me acolheu e tanto acolheu muita gente, né, dentro do universo pretinho que a gente vive, político, amoroso, né? Mas conta pra mim, conta pra gente, quem é a Ana Paula Rocha? Olha, é difícil falar da gente mesmo, né? Mas vamos lá. Então, eu sou Ana Paula Rocha e eu costumo dizer que eu sou um projeto político dos meus pais, assim. É o compromisso que eles têm com a transformação da vida, do mundo, da garantia de dias melhores para o nosso povo. E eles criaram a mim, Ana Paula Rocha, meu irmão, Lula Rocha e o Winnie Rocha, nessa caminhada de luta, nas lutas do movimento negro, na luta do movimento comunitário, por água, por escola, nas lutas do dia a dia mesmo, de entender que a gente faz política no cotidiano, né? É na roda de samba, é no time de futebol, do jeito que o nosso povo sabe. Então, assim, é nessa escola aí que eu me formei como sujeita política e hoje também sou vereadora preta de luta da nossa capital, Vitória. Muito bom. Esse que você fala que a gente faz política no dia a dia é uma coisa que eu aprendi com vocês lá no Ciclo Palmarino, né? Que a política se faz as pequenas coisas e, acima de tudo, se faz com amor, né? Com um sorriso no rosto, assim. Isso tem uma coisa que é o legado para mim da sua família, é isso. É isso, assim, a gente foi criada nas lutas do movimento negro e eu acho que o movimento negro é muito isso, né? O Letis acompanhou a gente, constrói o Círculo Palmarino, que é a nossa entidade do movimento negro, e a gente sempre partiu dessa perspectiva de aquilombar a partir da palavra, a partir da comida, a partir da arte preta e da organização da juventude, né? Conheci o Letis, a gente indo para o acampamento da Juventude Negra. Depois, na verdade, a gente se conheceu no Sarau Palmarino, Isso, né? no sarau antes. Chegou com violão debaixo do braço, com tambor. Pedindo licença, queria fazer meu som. E nunca mais nos separamos, né? É um espaço acolhedor, né? Vocês inundaram aquilo ali com música, com poesia. E assim, os caminhos, né? Os caminhos nos levam a esse encontro. E essa é a importância da gente pensar a política como uma coisa nossa também, né? Hoje eu sou vereadora, mas eu digo que eu sempre fui política. Porque, por exemplo, quando a minha avó Rita chegou lá no Morro do Romão, numa situação de escassez para a maioria das famílias negras que ocupavam aquele território, e a minha família chegou da roça, de um trabalho de meia, né, que era um grande roubo colonial, a manutenção do roubo colonial ao trabalho do meu avô Tião, dos meus tios e das minhas tias. Eles chegaram com muita comida no morro e tinha muita fome. A comida que dava para ficar 6 meses, a minha avó distribuiu no morro em 1 mês.
E para mim isso é fazer política, né? Que é o que nós, mulheres negras, fazemos. Transformar a escassez em potência. E é isso muito que me conduz também na vida política, de como a gente consegue traduzir a política como um espaço de abundância, diferente dos projetos que a gente tem desde o Brasil Colônia, que constroem a nossa morte, que constrói a exploração do nosso corpo, da nossa arte, que nos desumaniza. Então, assim, a gente pensa a política que a gente constrói no dia a dia, no feijão, na roda, e também na institucionalidade, no espaço da política institucional, para a gente poder ecoar as lutas do nosso povo e melhorar a vida do nosso povo. Justíssimo. E sempre com um sorriso no rosto e muita arte, né? Isso, a nossa alegria, o nosso tambor é revolucionário. Eu sou a prova viva que o tambor é revolucionário, porque quando eu cheguei nesse espaço, né, ali no Sarau, pedindo passagem, né, eu tava sem a minha galera, vamos botar assim. Eu sempre quis entrar para o movimento e tal, mas não tinha achado a minha galera. Porque fazer política é uma coisa que eu aprendi no ciclo, cada um faz a política do seu jeito e contribui com o que pode contribuir. Eu queria contribuir com o que eu tinha de melhor, que era a música. Então eu cheguei ali, fiz meu som, a galera gostou, a galera curtiu, me acolheu e a partir dali eu pude fazer a minha política com o meu som. Para mim aquilo foi mais que enriquecedor, né? Foi transformador, porque muito do que eu sou eu devo àquele espaço ali do Sarau Palmarino. E o Sarau, vai voltar? Não vai voltar? Vai voltar. Breve teremos Sarau de novo. A gente deu uma parada, mas a gente precisa, né, repensar como é que vai ser agora, porque eu até falei, antes a gente fazia todo primeiro sábado do mês, o nosso quilombo, Bar da Zilda, e agora, ainda bem, tem tantas opções na cena cultural preta, na Grande Vitória, que se você fizer uma vez por semana, você vai ter que competir com muita gente. Uma vez por mês, é difícil sustentar. Mas a gente, breve, vai retomar aí o Sarau Palmarino, que é esse lugar de afeto, de arte negra, que, inclusive, é uma tecnologia que a gente inventou para não sucumbir, né? E, mais uma vez, a gente precisa falar que quem deu a ideia da gente construir esse sarau. Esse sarau ele já existia em outros espaços do Círculo Palmarino, como em São Paulo, em Embu das Artes. E aí a gente trouxe para cá também como uma atividade do Círculo, como era lá. E deu muito certo. Em 2018, quando a gente estava aí debatendo as possibilidades desse Brasil e a gente foi golpeado aí por uma eleição de um presidente antipovo, antinegro, misógino, o Sarau foi um lugar que a gente conseguiu se acolher e não sucumbir, né? Garantir o nosso tambor, a nossa arte. E mais a gente tem que dizer que breve vai voltar o Sarau Palmarino. Bom, eu queria que você falasse, né? Você falou dos seus pais, da sua família, que você foi um projeto, né? Um projeto político dos seus pais. Mas eu te conheci enquanto professora ainda, né? Foi professora de história. E como é que se deu toda essa caminhada até a política, assim? Eu sei que quem era mais voltado à política era o Lula, né? Que foi seu irmão. Na verdade, não. Não? Olha aí, ó, coisas que eu não sabia. Então é isso, é porque as pessoas tomam a política como espaço institucional, né? E a gente sempre teve nos espaços da militância, porque essa foi a nossa grande formação, né? Nossos pais construíram o partido de esquerda, as comunidades eclesiais de base, os centros de estudo da cultura negra. Sempre esteve nos movimentos comunitários, então a gente sempre esteve nesse espaço. Aí depois o primeiro movimento que eu me organizei, né, assim, na juventude, foi o movimento estudantil. E aí eu carreguei o Lula também para o movimento estudantil. Ele era do movimento secundarista e eu fiquei pouco tempo no secundarista e já fui para o movimento estudantil. Essa que era a época para a gente ter se conhecido. Pois é, barbarizar pelos DCS da vida. Isso aí. E aí eu tive atuação no Centro Acadêmico de História, no DCE da UFES, na Federação Nacional, né, de Estudantes de História.
A gente construiu um campo no movimento estudantil chamado Contraponto, muito debatendo a questão da qualidade da educação, da ampliação do acesso. Inclusive, quando eu era do DCE, em 2006, a gente aprovou, com muita luta, que o movimento estudantil da UFES ia defender a política de cotas. Inclusive, esse foi o tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, foi a defesa das cotas. E sempre estive aí na criação do FEJUNES, que é o Fórum da Juventude Negra, também junto com Lula, na participação das conferências de juventude, que uma das coisas que a gente pleiteava era as políticas públicas para a juventude, inclusive os CRJs, era uma demanda que a gente debatia há 10, 15, 20 anos atrás. E aí a gente sempre teve nesses espaços. Depois comecei a dar aula no início dos anos 2000, e aula de história, né? Depois que eu me formei. Aliás, eu comecei a dar aula antes de formar. Sou apaixonada por história, adoro ser professora. Tenho 24 anos de sala de aula. É o lugar que me define, é o que eu gosto de fazer. Adoro estar com a molecada, pensando, discutindo. E aí também intervi aí nas lutas em defesa da educação pública, em defesa da valorização do magistério, né, que está bem precário. Nossos colegas aí todos com péssimas condições de trabalho, adoecendo na escola. E aí, mesmo sempre estando construindo partido, construindo vários movimentos, é importante dizer também que, enquanto mulher negra, nem sempre o espaço nem sempre os espaços de poder, inclusive dos partidos de esquerda, incentivam mulheres negras a ocupar esses espaços. Então, há alguns anos atrás, eu não me sentia tão confortável para colocar o meu nome. E aí tem um processo de luta mesmo do povo negro no sentido de garantir mesmo a nossa presença, não só garantindo os movimentos, porque em todos os lugares o povo negro está garantindo o movimento sindical, garantindo os movimentos, os partidos, na cultura, mas muitas vezes o lugar da presença, o lugar do holofote, não é para a gente, né? E graças a muita luta, a gente conseguiu construir esse movimento mesmo, porque a gente vê um movimento no Brasil hoje de mais mulheres na política, de mais mulheres negras e de luta, né? Porque não basta ser mulher, tem que ser de luta. Entendi. Então, o que ocorre, né? Por exemplo, eu sabia mais, né, do lado do Lula na política, né? Mas é o que você acabou de falar, né? O apagamento da mulher está, né, em todos os lugares, né? Por mais que você estivesse ali também atuante, o que meio que sobressaía, né, é o nome do homem, né? Não que não fosse importante, mas o machismo nosso de cada dia, né? Sim. Inclusive eu e ele, a gente teve muitas trocas sobre isso, assim. Ele falava mesmo, você sempre foi prejudicada. Uma das últimas conversas que a gente teve, assim, foi sobre isso, assim. E é isso, assim. Nossa, fiquei... Mas... E aí entra uma coisa que eu sempre falo também, da necessidade da gente nomear as nossas experiências, entendeu? De não deixar que a nossa história se apague, porque... a gente tem tantas mulheres que construíram muita intervenção política nesse Espírito Santo. Posso falar de Valceni Patrocínio, de Ilma Viana, que também era do Círculo Palmarino. E, às vezes, a gente acaba nem... A memória dessas mulheres vão se perdendo, entendeu? É importante da gente falar dessas mulheres, da gente nomear. E eu sei que é um podcast que vai ficar aí para o eterno, mas ainda mais nesse mês, que é um mês muito caro para a gente, que é o mês do Julho das Pretas, que é um mês que a gente reivindica mesmo o poder de organização das mulheres negras.
né? A gente está num debate político de que a gente quer as intelectuais, a gente quer mulheres negras na academia, mulheres negras nas artes, mulheres negras no espaço de poder, mulheres negras com dignidade em todos os lugares. E reivindicar mesmo essa potência de falar de Lélia Gonzalez, de falar de Zacimba Gaba, de ter outras referências que não sejam só de pessoas brancas. Justo, né? Dizem que as mulheres movem o mundo, né? Mas movem até que página, né? Até realmente movem o mundo, né? A organização feminina é o que realmente se fez organizar mesmo todas as lutas, né? Aqui no Brasil, nós somos um lugar totalmente matriarcal, só que até a página 2, porque né, é escondido, né? O protagonismo feminino, ele nunca está em pauta, nunca está em jogo, né? Mas que, na verdade, foram essas mulheres que fizeram, né, todas essas organizações. E eu acho que é importante dizer também, porque às vezes a gente fala e parece tudo muito nuvem, né? Mas assim, quando a gente fala da experiência, por exemplo, de Zacimba Gaba, ou de Teresa de Benguela, ou de Aqualtune, de Dandara de Palmares, a gente precisa dizer que essas mulheres foram reais. Que a experiência do quilombo, de uma outra organização societária, onde ninguém passa fome, onde há tecnologia de produção de alimentos, de produção de ferramentas, de produção de saúde, né, onde há culto a um sagrado que dança, né, que tem um corpo que dança. Que não rivaliza com a natureza, mas que entende a natureza como parte, como sagrada. Essa é uma experiência real. E a gente precisa reivindicar essa experiência real. Dizer que Zacimba é real. Dizer que Aqualtune também foi real, que Dandara foi real. E quando a gente olha para as nossas comunidades pretas hoje, a gente ainda vê essas mulheres, porque quando a gente vai ver quem matou a fome no período da Covid, antes do Estado, dos governos se organizarem, quem matou a fome, quem organizou para matar a fome nas favelas, nas comunidades, foram as mulheres negras. Quem estava à frente do trabalho nos hospitais, garantindo limpeza, garantindo cuidado, também eram as mulheres negras. Quem acordava, quem ainda, né, acorda antes de todo mundo, acorda antes da cidade para fazer a cidade acontecer, são as mulheres negras. E aí a gente precisa nomear essas experiências, dizer isso e reivindicar o nosso espaço. Você estava falando sobre a comida, né? Essa tecnologia. Eu lembrei do canjerê. Ai, foi uma delícia! Né? Como é que é o nome? Ela vai me bater, que eu esqueci o nome Tia dela. Nete? Tia Nete, né? Fez aquela comida, né? Que é uma receita aí da família, né? Uhum. Que é uma tecnologia, né? Surgiu o viradão, que surgiu da necessidade, né? Isso. A mulher preta sempre aí, se virando para fazer no limão, não só limonada, né? Mas um cardápio inteiro. Gente, é uma delícia. Inclusive, faz tempo que eu amo um viradão. Vou pedir ela para fazer. Tia Nete, ó, desembola um viradão pra gente. Gente, viradão é uma receita muito gostosa, que vai muito legume, quiabo, repolho, jiló, que na minha família a gente ama jiló. E aí depois eu descobri que em Angola, acho que é Angola mesmo que eu vi, que as pessoas consomem muito jiló, que é uma questão ancestral mesmo. Aí eu falei, gente, que massa. Jiló e quiabo também. Jiló e quiabo. Então tem jiló, quiabo, repolho, berinjela, abobrinha. Ai, é muito bom. E o canjerê, tipo assim, a gente também, né, com essa preocupação da pandemia, de pensar o cuidado com os nossos e com as nossas, e foi mágico, né, aquela tarde. E eu sempre te agradeço, assim, a sua generosidade, porque em todos os projetos que você pensa, na sua inquietação, que não é só para você, né, você dá a mão e faz todo mundo caminhar. Eu lembro do Preta Ativa também, que, assim, o cuidado, a presença de todo mundo, assim, um cuidado, cuidou para que todo mundo estivesse bem, para que todo mundo chegue inteiro, para que o trabalho de todo mundo apareça. Foi porque eu aprendi com quem? Essa generosidade é muito importante. Mas eu aprendi a ser generoso com a minha família, né? Com a minha família de sangue mesmo, assim, meus pais, minha mãe.
Meu pai e minha mãe são pessoas generosas, assim, a minha família, tanto materna quanto paterna, são pessoas generosas. E o meu lado político, eu aprendi com a família Rocha. Então, eu junto minhas duas famílias, né, que sempre me ensinaram o amor de diferentes formas. Então, eu não consigo não fazer as coisas não pensando no outro, né? Pra gente chegar aqui hoje tem um disco gravado, né? Finalmente passei no edital e tal. Para eu poder chegar num lugar para fazer para mim, eu fiz pro outro antes. E aí às vezes eu me pego pensando, poxa, eu fiz tanta coisas para os outros antes e não fiz para mim, mas porque para mim só faz sentido fazer as coisas assim, né? Talvez não era a hora mesmo de eu fazer para mim, ter a proporção que tem, né? Eu aprendi e eu gosto de retribuir isso, assim. E é uma pessoa que me ensina muito sobre essa coisa de retribuir, da generosidade, é Giovana, né? Que está sempre Maravilhosa. comigo. Que está sempre comigo em todos os momentos, né? De luta, de trabalho, né? Que é a pessoa, assim, uma das minhas pessoas preferidas da vida, né? Essa generosidade também anda muito com ele, assim, né? Anda bastante, assim. Então, isso que é ser preto, né, cara? É isso. Inclusive, tem uma frase da Terra-mãe que fala, né? Quem quer chegar rápido, vai sozinho. Quem quer ir mais longe, vai junto. Eu acho que foi essa caminhada que você construiu aí. E isso do ir junto, do construir junto, do fazer junto, não tem como a gente não falar do nosso neguinho Lula Rocha. Não tem. Né? Antes dele se encantar, ele nos provocou numa série de coisas que a gente dá vazão ainda, que foi o acampamento da Juventude Negra, né? Uma experiência de organização da juventude para poder juntar a experiência da juventude com os mais velhos do movimento negro e mais velhas, que é uma coisa que a gente quer retomar também. A experiência do Círculo Palmarino, do Sarau Palmarino, como esse espaço de arte e afeto preto e de atuação política. Outra coisa que deveria voltar, que eu aqui, ó, entrando e saindo na minha cabeça. Festival Criolando. Teve uma edição. Criolando. Teve uma única edição. Bora fazer, então. Bora fazer. Precisa voltar, bora cara. fazer. Bora fazer. Não, e aí das invenções de Lula Rocha. Bloco Afro-Kizomba, que ele provocou e construiu, nos colocou, segue vivo e vivendo. E também uma outra tecnologia, que são as nossas tecnologias mesmo, a nossa forma de existir no mundo, de intervir, de organizar o nosso povo, que é o que nunca parou e que segue muito firme, por exemplo, que é a rede de afirmação de cursinhos populares. Verdade. Né, que a gente está aí nessa batalha para democratizar o acesso à educação superior, para fazer que cada vez mais pretinhos e pretinhas cheguem na universidade. Inclusive, quem quiser conhecer, pode procurar aí o @ Afirmacão, né? Que é a rede de afirmação de cursinhos populares, que desde 2017 a gente atua em 4 núcleos na Grande Vitória. A gente tem núcleo em Vila Velha, Cariacica, Vitória, no Território do Bem, e Serra, em Feu Rosa, trabalhando aí com a educação popular para os nossos pretinhos e pretinhas chegarem na universidade. Além disso, a gente também desenvolveu um trabalho na pandemia de garantir alimentação, de garantir acesso a dados para estudar de forma remota na pandemia. E a gente segue aí mantendo esse sonho, esse Lula Rocha vivo. O nome do seu gabinete é? Ocupação Lula Rocha. Ocupação Lula Rocha, né? A gente já falou tanto dele indiretamente, né? E um tempo depois, né, que ele se encantou, né, com certeza se ancestralizou, assim, tenho dúvidas. Eu fiz uma música, assim, num dia que eu tava muito com saudades, assim, né? Música essa que você vai ouvir já. Nossa, coração, tô doida por essa música. Vamos fazer um react aí. Bora. E eu fiz essa música, assim, eu acho que eu consegui traduzir
O Edivan, que é a pessoa que eu chamei, né, para gravar junto comigo, que é um dos grandes amigos do Lula, né? Sim. Falou, cara, você conseguiu fazer um samba com a cara dele. Ai, gente. Você conseguiu. Isso foi muito massa. Então, assim, eu acho que no dia do show vai ser uma das faixas que vai ser mais trabalhosa de cantar, porque E já tem data esse show? não temos ainda. Estamos prospectando dinheiros. Difícil, né? Ser um artista independente tem as suas limitações, mas é bom. Bora cavar esse show aí, vamos correr atrás. Tô com você. Vamos aí, vamos aí. Então, assim, eu acho que eu consegui traduzir tudo que o Lula foi pra mim. Foi não, eu gosto de dizer que é, né? Porque ele segue vivo, né? Tudo que ele provocou segue vivo, segue sendo cuidado, né? O legado ele deixou aí, né? A gente segue cuidando, cada um na sua instância, né? Cada um com seu cuidado, né? Porque falar do povo preto é ter muitas mãos. Então, não é só uma pessoa sozinha, né? Não é só uma andorinha que faz verão. Mas vamos falar dele. Quem é este homem que tanto nos faz falta? Nossa, eu costumo dizer que todo mundo tem uma dimensão do Lula público e também de uma amizade, né? Porque Lula era uma pessoa muito amiga. Mas eu costumo dizer que se eu pudesse desejar uma coisa para todo mundo, eu desejaria ter a experiência de ter vivido essa irmandade, eu, Lula e o Winnie. Para mim, assim, o que significa irmandade, de ser irmãos, a nossa relação sempre foi muito linda. Não sem briga, não sem conflito. Família? Mas Família tem briga. a gente construiu uma relação de cuidado, de amor, amorato. Amorato, né? O nosso amor sempre foi um amor do bora. Bora fazer, bora agir, bora fazer, bora agir. Então a gente tinha sempre planos mirabolantes, assim. E o que eu tenho mais sinto falta é isso, entendeu? Dessa conspiração. Mas eu ainda escuto ele, a gente conversa. Mas o Lula Rocha foi esse cara, esse cara incansável. Esse cara que se doou por um projeto coletivo que é fazer o nosso povo viver. E quando eu digo fazer o nosso povo viver, não é só viver de forma mecânica, né? É dar vazão a toda a perspectiva da nossa vida. E da gente conseguir se encontrar na arte, no tambor, no enfrentamento político, né, da denúncia que ele sempre trazia, na defesa dos direitos humanos, na luta contra o extermínio da juventude negra, na luta contra a violência de Estado e a negação de direitos, com uma forma muito propositiva de cobrar a atuação do Estado e de fazer com que os movimentos, que o movimento negro, que o movimento de juventude, se mobilizasse, se organizasse. E aí das coisas que a gente pode dizer também que Lula provocou, né, assim como vários outros jovens, posso falar de Jefferson Pereira, de Jonathan, de Silvana, de Neire, de Thaís, de uma galera que se juntou, que construiu Feijão, Curu, que organizou o Fejunes, que construiu a marcha contra o extermínio da juventude negra, que perturbou a ordem mesmo, né? Então, Lula sempre foi essa pessoa, desde o samba do boteco às altas rodas do Ministério da Segurança Pública, da Defesa, da Justiça, para debater a vida do nosso povo e para questionar aí esse sistema. E eu acho que essa coisa, quando eu falo que a gente é um projeto ancestral dos nossos pais, é porque eles criaram a gente assim, para a gente manter o sorriso no rosto, ter
uma dimensão da importância da nossa organização coletiva, de acreditar na luta, de construir a luta e de saber que a política se constrói no cotidiano, no boteco, no samba, na pelada do futebol, no debate político organizado. Tipo assim, a gente precisa estar em todos os lugares fazendo esse debate político. E esse era o Lula, a pessoa que ria com o olhinho fechado e sempre tinha um bora lá fazer. Isso é muito verdade, né? Porque quando a gente pensa nesses espaços políticos, tem muita gente que né, no Brasil, né, não gosta, não gosta de falar de política, política é chato, política é isso. Porque pensa naquele lugar, né, engessado, todo mundo ali, arrumadinho, terno e gravata, não, vamos discutir política. Mas não, né? Política é o dia a dia. É pegar o Transcol e reclamar que o preço da passagem está caro. E olhar quem está no Transcol com você, né? Que a maioria é gente como nós. Exatamente. Mas me conta, você hoje está como vereadora, né? Você falou que a sala de aula é a sua casa, é o que faz sentido para você, né? Mas hoje estamos fazendo sentido em outras áreas, né? Você não estando vereadora em Vitória. O que foi que fez para você mudar a instância, sair da sala de aula e partir para a Câmara? Então, eu não separo os dois espaços, entendeu? Para mim, o meu espaço na Câmara de Vitória também é um espaço de educação. Eu costumo dizer que as lutas que a gente tocava antes, a gente vai tocar na Câmara. E é certo que a Câmara também tem suas limitações, né? Eu acho que investir também nesses espaços é importante porque a gente precisa, de fato, como Vilma Reis disse, mudar a fotografia do poder. E é muito importante que a gente tenha mulheres negras em espaços de decisão política. Porque o que eu tinha falado do ônibus, né? Eu saí do 516 para a Câmara de Vitória, que é o ônibus que eu pegava todo dia para trabalhar. E quando eu falo que é importante ter mulheres negras nos espaços de decisão, é porque quando a gente vai olhar, né, as mulheres negras, a gente somos as maiores beneficiárias, usuárias das políticas públicas. Né? A gente precisa da escola pública, a gente precisa de creche pública, a gente precisa da saúde, a gente precisa da política de assistência, da política da previdência. E a gente precisa também formular e gerir essas políticas, porque isso tem uma consequência objetiva na vida do nosso povo. E enquanto quem estiver decidindo não tiver essa experiência e esse compromisso com a luta do povo negro, com a nossa sobrevivência, com essas pessoas, como eu disse, que acordam mais cedo e fazem a cidade girar, a gente vai estar lascado mesmo. Assim. Então, assim, e até para colocar as contradições do que não é possível fazer na Câmara também. Entendi. Mas me conta, sendo mulher preta, gorda, periférica, não sei se periférica mais, você está morando no centro, né? Mas a periferia não sai da gente, não. Pois gente. É isso, né? As pautas estão todas no corpo, né? O que eu costumo dizer, a gente é um alvo todo tempo e voltar para casa é um ato revolucionário. Né? Para mim, que sou uma pessoa preta e trans, ocupar os espaços que eu ocupo, né? Como essa pessoa que tem acesso ao microfone, né? Que pode dizer, e isso é muito caro e às vezes é penoso, doloroso, né? Não é porque você tem um microfone na mão. Mas para fazer o que a gente faz, machuca às vezes, né? E tem as suas consequências. Mas eu acredito que você também tenha esse sentimento. Não fazer o que a gente faz dói muito mais. Com certeza. Então, por exemplo, o meu corpo nunca é lido. Eu ando nos lugares, quem sabe que eu sou vereadora sabe.
mas a depender de onde eu andar, eu sou lida como empregada doméstica, né? Que é o lugar permitido para mulheres igual a mim, né? Que é a história da minha família. Todas as mulheres, até a minha geração, né, acima da minha geração, foram empregadas domésticas. Minha mãe, minha avó, minhas tias, primas. E hoje, quando eu chego nos lugares, eu também sou lida como empregada doméstica. O próprio espaço legislativo não é pensado para o nosso corpo. A todo momento eles nos expulsam, né? Desqualificam a nossa fala, impedem que os nossos projetos avancem, assim, projeto de lei. Se tiver a palavra racismo, se tiver a palavra gênero, não passa. Então, qual é o maior desafio de ser esse corpo que incomoda na Câmara? Olha, o desafio... Na política no geral. Na política no geral é isso, porque isso provoca dor na gente, isso não é sem dor, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ousadia, né? Ousadia e alegria. Ousadia, tem que ter ousadia e alegria. E aí a gente aposta nisso também, na nossa capacidade de ginga. A gente tem que saber qual é a estratégia, qual é a arma certa em cada momento. Tem dia que é dia de brigar bastante. Tem dia que é dia de gingar, né? E cuidar mesmo da saúde emocional, espiritual. E aí o que ajuda muito nesse processo mesmo, assim, quando a gente pensou no termo ocupação Lula Rocha, foi muito pensar que a gente não chega sozinha naquele espaço. Então, entender o conjunto de negações históricas, quantas mulheres lutaram antes da gente, o quanto chegar nesse espaço não é uma conquista individual, que a gente não está sozinha naquele espaço, que a gente está ali num diálogo, numa construção diária com os movimentos sociais. Então, assim, caminhar com os movimentos sociais, ver o plenário lotado, andar na rua e conversar com as pessoas e sentir que as pessoas estão gostando, ou às vezes até trazer uma cobrança, também faz parte. Isso também é o que nos ajuda. Porque quando a gente falou que é ocupação, é isso que a gente quer ver. O nosso povo, com a nossa cara, com essa cor, esse corpo preto, gordo, que eles vão chamar de barraqueira, que eles vão tentar desqualificar a todo momento, dizer que, como dizia Lélia, como dizia Lélia Gonzalez, a emoção também é uma episteme. Então, os homens brancos que vão ter que lidar com esse corpo, com essa forma de mulher, porque a gente não vai arregar. Eles dizem, né, que a mulher dá piti, mas eu acho que quem dá piti, no final das contas, são os queridos, ou melhor, desqueridos. Nossa, nunca vi nada mais pitizeiro do que eles. Eu falo isso lá no plenário, tá? Ana, olha, é um prazer de ter você aqui, de ter essa troca, né? Tem tempo também, a gente não para conversar, né? Nossa, a gente só se vê correndo ultimamente. É a vida, né? Das pessoas. É a vida, é o capitalismo. Nossa. É a culpa do capital, vamos colocar a culpa do capital. Bora lá em casa comer a comida lá de mamãe. Ai, nossa, quero. Necessito. Quero te agradecer por essa troca, por estar aqui. E agradecer a você e toda a sua família por todo o amor, cuidado, carinho que me deram durante todos esses anos e vão continuar dando. E eu quero que você deixe um recado para a juventude. Bora, juventude. Olha, eu acho que o recado é que... Não só para a juventude, né? Uhum. Assim, para mim, o que baliza assim mesmo assim, a minha vida é pensar a importância de se organizar, de se aquilombar, de se aproximar de pessoas que têm um projeto coletivo. Então, que seja no seu bairro, que seja na sua escola, que seja na sua arte. A importância da gente não andar sozinho, sabe? Da gente ter esse lugar de acolhida e de projeto e sonho. Porque é o que a gente estava falando, o dia a dia, a sobrevivência, a gente vai se perdendo nisso e é muito bom a gente ter alguém do lado da gente para poder
dar toque mesmo, assim, de criar utopias, de criar sonho, de criar vontade de vida. Então, assim, o que eu posso dizer é que, inclusive, eu acho que o movimento negro e a resistência negra dá esse caminho para a gente, porque nesse país que historicamente sempre teve um projeto de nos matar, onde toda a riqueza é fruto da exploração, do estupro, e aí, sobretudo, do corpo de mulheres negras e indígenas. A gente só conseguiu chegar até aqui porque o nosso povo trouxe muita sabedoria de África, né? A gente trouxe muita tecnologia e a gente precisa beber dessa organização negra, dos quilombos, dos terreiros, dos sindicatos que também a gente criou, das escolas de samba, dos clubes, de todos esses espaços de associação negra, das primeiras organizações das trabalhadoras domésticas. O povo negro ele sempre se organizou para sobreviver nas irmandades, né, as ganhadeiras. Então, o nosso povo sempre se organizou para poder existir e resistir. E sempre transformou a escassez, a falta, o projeto de morte com ousadia, com ginga. E é essa ginga, essa organização que fez que a gente resistisse e existisse até hoje. E aí eu acho que se eu puder falar alguma coisa, é isso. Resista, exista e se organize. É isso, né? Eu até falei o recado para a juventude, né? Mas não só, né? A gente está ficando um povo mais velho, né? A população está envelhecendo. Estamos envelhecendo e, assim, a maioridade, né? A melhor idade não é o fim, né? É só uma outra fase, né? Então... Eu quero ficar igual meu pai e minha mãe, vivão e ir aproveitando. E aproveitando e aí e perturbando a ordem, né? Isso aí, Seu papai Isaías está na sempre luta, aí, na luta. perturbando a ordem. Então, E assim, mamãe também, tá? Não para, não. é isso, né? A gente, né, que temos esse sinal de longevidade, né? Temos essa honra de ter uma longevidade. Temos que pensar essas amizades também, porque é isso que nos garante também, né? A longevidade, né? Isso. Andar em bonde. Andar em bonde. Mas, ó, eu te agradeço muito por esse espaço, por esse papo. E é isso. Olha, eu agradeço também o convite, o papo, o carinho. E eu tô muito animado para ver esse disco no mundo. Vem aí, tá quase, tá quase. Bom, galera, então ficamos por aqui. Esfera é realizado com recursos do Funcultura. No mais, nos vemos na próxima. Beijo. Tchau. Este foi mais um episódio do podcast Esfera. Hoje com a participação de Ana Paula Rocha. Esfera é um podcast para a gente falar sobre as músicas, os processos e as histórias por trás do álbum Esfera. O lettering é de Natália Farias, a captação de áudio foi feita no Estúdio A edição por Letícia Chaves, a apresentação por Let's. Projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo.